Então, pessoal, bom dia a todos. Vamos continuar aqui com a nossa aula, a solução de problemas envolvendo as coordenadas esféricas. E na aula de hoje, nós vamos ver como representar fontes em coordenadas esféricas, ou seja, usando ondas, um somatório de ondas, de modos esféricos. Qual é o nosso principal objetivo com esse início de aula? Em primeiro, um dos problemas que nós vamos resolver hoje, se tudo correr bem, é o espalhamento de uma onda plana por uma esfera. Aí, no caso, nós vamos resolver o problema mais simples, assumindo a esfera condutora elétrica perfeita. E aí nós vamos ter o campo incidente, que é a onda plana, e o campo espalhado, que é o que a gente quer obter. O campo incidente é conhecido, o campo espalhado só vai ser conhecido depois que a gente resolver o problema. Então, para isso, a gente vai precisar primeiro expandir essa onda plana incidente em modos esféricos. Por quê? Porque eu preciso saber como essa onda, esse campo incidente varia com θ e com φ, segundo aquelas funções especiais que representam os modos esféricos. A função de Bessel esférica e as funções associadas de Legendre. Porque na hora que a gente for aplicar as condições de contorno na superfície, independente da esfera ser condutora elétrica perfeita ou um dielétrico, a gente precisa saber como as componentes tangenciais do campo incidente se comportam nessa superfície, porque as do campo espalhado vão ter que se comportar da mesma maneira em relação a θ e φ. Porque ou você vai precisar cancelar a componente tangencial do campo total na superfície, se a esfera for condutora, ou assegurar a continuidade dessas componentes tangenciais, caso a esfera fosse dielétrica. Então, a gente precisa, não basta saber que a onda é uma onda plana incidente. A gente precisa saber como expressar essa onda em termos dos harmônicos esféricos. Então, um dos motivos, um dos objetivos dessa seção 6.7 é, entre outras coisas, mostrar como representar uma onda plana. Aí, no caso, a gente vai pegar o caso mais simples, uma onda plana propagando na direção Z. Como fazer isso como representar essa onda plana em harmônicos esféricos. E outro objetivo nosso vai ser mostrar como representar a função de Green, também usando a função de Green do espaço livre, tridimensional, como representá-la também através de harmônicos esféricos. Então, esses são os objetivos principais dessa sessão. A gente vai começar aqui, por uma representação simples, é a função de Green do espaço livre, mas ainda não usando os harmônicos esféricos. Nós fizemos uma observação na aula passada que a função de Hankel esférica de ordem zero, ela é proporcional à nossa função de Green do espaço livre. Só que assumindo fonte na origem. Aqui, ao invés de módulo de R menos R', apareceu o R. Mas é possível mostrar que essa função de Hankel de ordem zero, de segunda espécie, é dada por essa expressão aqui, Consequentemente, se nós trocarmos aqui o R, aqui e aqui, por módulo de R menos R', nós temos a representação dessa função de Green do espaço livre, utilizando a função de Hankel esférica de ordem zero. Daqui a pouco a gente vai mostrar como representar essa função de Hankel de ordem zero em modos esféricos. Aqui, a variação com R, θ e φ está toda junta aqui, aqui dentro desse módulo de R menos R'. Daqui a pouco, para um caso particular, nós vamos mostrar como expandir isso, de tal maneira que, ao invés de termos R, θ e φ dentro
do argumento da mesma função, a gente tem a cada um no argumento da sua função apropriada, ou seja, a separação de variáveis, né? Bom, não havendo perguntas, nós vamos para a próxima, agora é da onda plana. Ó. Só que, para facilitar, eu vou assumir essa onda plana propagando na direção z positiva ou z negativa. Então, o sinal que tiver em cima vai ser para propagação na direção z, o sinal que tiver embaixo vai ser para propagação no sentido oposto. Por que na direção z? Porque assim não vai haver variação com ângulo φ. E aí as expressões vão ficar muito mais simples. Caso a onda plana propague em outra direção, que não a z, aí você vai ter também o surgimento de uma variação com ângulo φ. E aí o m deixa de ser zero e você vai ter mais um somatório em cima dos senos e cossenos de mφ. Então, assumindo essa onda plana propagando na direção z, vai simplificar bastante a solução do problema. Então, está aqui, ó, sempre lembrando, aqui, aqui está o contrário, né? O sinal de mais é elevado a jkz, é para propagação na direção z negativa, enquanto que é elevado a menos jkz é propagação na direção z positiva. E aí, tudo que a gente fez por enquanto foi trocar o z por r cosseno θ. E a gente quer expressar isso num somatório de modos esféricos. Vamos lembrar que essa onda plana é a solução da equação de Helmholtz. É solução da equação de onda escalar. Então, quando a gente expandir isso em modos esféricos, nós vamos fazer desta maneira aqui, ó. Primeiro, repare que neste argumento você tem variação com R e com θ, mas não tem variação com ângulo φ. Consequentemente, o m, o μ, é igual a zero. E é por isso que não aparece nada aqui, ó. Não aparece nada, não aparece nenhuma variação com seno ou cosseno de mφ. Porque eu estou assumindo o problema nos diz que o m é igual a zero. Consequentemente, ó, a ordem da função de Legendre, que é nula, não é colocada aqui, ó, fica vazio. Além disso, essa onda propaga no espaço livre, em todo o espaço, então os ângulos θ igual a zero e θ igual a π fazem parte do domínio, né, onde a gente calcula esse campo. Consequentemente, o grau ni é inteiro e a gente vai representá-lo pela letra n. E, consequentemente, isso aqui são os próprios polinômios de Legendre. Para a função de Bessel, a origem faz parte do nosso domínio. Então, a gente só pode usar Bessel. E repare, a Bessel que aparece aqui é a própria Bessel esférica, não é aquela do Shelkunov. Porque aqui nós estamos representando, não é a componente R de um potencial vetor, mas é a própria solução da equação de onda, da equação de Helmholtz. Então, aqui a gente usa a função de Bessel esférica. O n é inteiro, a gente faz ele variar de zero a infinito, e agora o objetivo é obter as amplitudes dessa expansão, como está apresentado aí. Se, por acaso, você tivesse uma onda plana propagando numa direção arbitrária, aqui também apareceria uma variação com ângulo φ. E aí você seria obrigado também a expandir, a utilizar uma representação de senos e cossenos de mφ, ou talvez fosse até melhor, E elevado a mais ou menos jmφ. E você teria mais um somatório aqui. Com esse m, por exemplo, se você usar exponencial complexa, E elevado a menos ou mais, jmφ, você teria aqui um somatório com m variando de menos infinito a mais infinito. Isso daria um pouquinho mais de trabalho, não muito, mas um pouquinho mais de trabalho para obter os coeficientes, que você ia precisar aplicar não só a ortogonalidade
em cima dos polinômios de Legendre, mas também em cima das funções senoidais. Mas isso não seria um problema tão grave assim. Só iria dar um pouquinho mais de trabalho. Aqui eu vou fazer só para essa propagação na direção Z. Uma onda plana propagando numa direção arbitrária seria uma boa questão para a prova. Eu não estou dizendo que vai cair, tá? Mas seria uma boa questão para a prova. Você teria um somatório duplo em cima do M e do N, e você ia ter que aplicar a ortogonalidade não só em cima dos polinômios de Legendre, mas também em cima das funções senoidais com o argumento M vezes φ. Aqui não vai ser necessário. Então, o que a gente vai fazer é aplicar as ortogonalidades apenas dos polinômios de Legendre. E essa é uma informação que você precisa. Você encontra essa relação de ortogonalidade nos livros de matemática, em particular no livro do Afken. Então, se você olhar no livro do Afken, esta relação, esta integral aqui, ó, repare que além do polinômio de Legendre de grau n', também tem um seno de θ aqui, ó, multiplicando o infinitésimo do ângulo θ. Ó. Não se esqueça, tem que aparecer esse seno de θ aqui. Em outras palavras, você vai pegar esta igualdade, vai multiplicar dos dois lados, vai multiplicar por seno de θ, Pn' cosseno de θ, ou seja, o polinômio de Legendre de grau n', e vai integrar dos dois lados de 0 a π. Deste lado onde aparece o somatório, só o n igual a n' vai dar um resultado não nulo. E o resultado é esse daqui, ó. Ou seja, depois que você multiplicar dos dois lados e integrar de 0 a π, de todos esses termos que aparecem aqui, vai ficar só um. Aquele onde o n é igual a n' e vice-versa. Do outro lado, vai ficar uma integral horrorosa, mas que tem solução. Tá? E aí a gente vai dar este resultado para vocês. Se deste lado de cá a integral resultante não tiver solução analítica, você vai ser obrigado a resolver isso numericamente. E aí a obtenção dos coeficientes é feita de forma numérica. Também é tranquilo, porque é uma integral bem simples, ó. É o que a gente vai fazer, então, no próximo slide, achar esses coeficientes AN. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, o que eu fiz, ó, foi multiplicar os dois lados da equação por Pn', seno de θ, Pn', seno de θ, e estamos integrando de 0 a π, dos dois lados. Aqui, ó, você pode ou somar tudo primeiro e integrar no final, ou somar cada termo integrado, já que as operações são lineares. Então, o que a gente vai fazer aqui é trocar, né, as operações. Vamos integrar primeiro e somar depois. Ó, já passei a integral para dentro do somatório. E aí vamos lembrar que tanto o AN como a função de Bessel esférica são constantes, não dependem de θ, são constantes para a variável de integração. Então, passamos para fora da integral, ficou exatamente aquela integral que representa a ortogonalidade entre os polinômios de Legendre. Então, de todos esses termos n, apenas aquele igual a n' vai dar esse resultado aqui. Todos os demais dão zero. E com isso nós vamos ter uma expressão própria para n igual a n'. Já do outro lado ficou essa integral aqui. Só que essa integral, por incrível que pareça, tem uma solução analítica. Nós não vamos prová-la, vocês vão ter que acreditar nisso. Se isso, por exemplo, cair numa lista de exercício, vocês usam o resultado apresentado aqui sem precisar de provar coisa alguma. E este é o resultado. O sinal de mais para esse sinal de mais aqui em cima, o sinal de menos aqui embaixo, para esse sinal de menos aqui embaixo. Observe que dos dois lados apareceu a função de Bessel esférica. Então, uma vai cortar com a outra, e no final, a fórmula
A expressão desses coeficientes são simples. É simplesmente isso daqui, ó. Mais ou menos, dependendo se a onda propaga no sentido negativo ou no sentido positivo do eixo Z. Em relação a este exemplo, alguma pergunta? Isso é um resultado importante. Com ele, você consegue resolver analiticamente espalhamento de uma onda plana para uma esfera, desde que essa onda esteja propagando na direção Z. Por causa da simetria esférica, né, axial, se for só uma onda incidindo, você sempre pode rodar o seu problema, a sua geometria, a sua esfera, para fazer com que o eixo Z coincida com a direção de propagação da onda. Se por acaso você depois precisar voltar para o sistema de coordenadas original, essa transformação, essa rotação de uma coordenada para outra, você pode fazer no próprio computador. Ou seja, você prepara analiticamente, né, programa uma rotina com resultado analítico, assumindo propagação na direção Z, e na hora de voltar o resultado para o programa principal, caso essa direção não seja direção Z, você faz a rotação do resultado obtido com matrizes no próprio computador. Sempre escolher os eixos, o sistema de coordenadas que facilite o tratamento analítico do seu problema. Rodar, transladar o sistema de coordenadas, você pode fazer isso numericamente. Então, não havendo perguntas, vou passar para o próximo problema, que é a representação de uma onda cilíndrica usando as nossas funções esféricas. Eu não me lembro de nenhum problema em que a gente precise essa transformação, mas eu vou mostrar assim mesmo, só para passar a ideia, né? Não é só uma onda plana que pode ser expandida em ondas esféricas. Ondas cilíndricas, obviamente, também podem ser representadas por ondas esféricas. E lembrando, mais uma vez, que essa equação, essa solução aqui, em coordenadas cilíndricas, ρ, também é a solução da equação de Helmholtz. Então, quando a gente for expandir em somatórios, em modos, vamos usar, mais uma vez, as funções de Bessel esféricas. Isso daqui não é uma componente R de um determinado potencial vetor, é uma solução da equação de onda. Então, eu peguei como exemplo esta solução, que é simplesmente a função de Bessel, aqui é a função de Bessel propriamente dita, de ordem zero, ou seja, não há variação com Z, não há variação com φ, há variação apenas com a coordenada ρ. É um problema bidimensional, sem variação com o ângulo φ. E aí, tudo que eu fiz foi representar o ρ em coordenadas esféricas, R seno θ. Então, repare, esse problema simples, mais uma vez, não há variação com o ângulo φ, e isso vai facilitar, mais uma vez, a solução do problema. Só vamos ter um somatório. Não vamos ter nenhum somatório em cima do coeficiente m. Então, mais uma vez, pelos mesmos motivos já discutidos no problema anterior, essa vai ser a expansão que vamos usar. Só que agora os coeficientes, obviamente, são outros. E aí vamos, mais uma vez, usar a ortogonalidade dos polinômios de Legendre. Vamos multiplicar essa equação dos dois lados pelo polinômio de grau n' vezes seno de θ, e integrar de 0 a π. Mais uma vez, eu vou trocar a operação somatória com a operação integral, ou seja, eu vou passar a integral para dentro do somatório. E de todos esses termos do somatório, apenas aquele
onde o n e o n' são iguais, é que vai dar diferente de zero. E aí, temos esse resultado aqui, ó. Isso daí é o mesmo resultado do problema anterior. O que está mudando, ó, é esta integral aqui. Ao invés da onda plana, ó, agora temos aqui dentro a função de Bessel de ordem zero. Por incrível que pareça, essa integral também tem solução analítica, só que um pouco mais complicada. Então, vocês já viram que eu deixei um espaço maior aqui, ó, porque a solução não é tão simples quanto a do problema anterior. Ela só dá, essa integral, só dá diferente de zero se a ordem, ou perdão, o grau n' do polinômio de Legendre for par. Se for ímpar, dá zero. E este é o resultado. E repare, mais uma vez, apareceu a função de Bessel esférica, tanto desse lado como desse. Uma vai cortar com a outra. E aí a gente vai ter um somatório infeliz, né? É um somatório onde apenas os n's pares são colocados. Só que isso, para ser tanto manipulado analiticamente como para ser implementado numericamente, é muito chato. Fazer um somatório onde o n é par. Então, para simplificar, a gente vai fazer uma transformação no índice. Já que o n tem que ser par, todas essas expressões aqui, ó, eu vou multiplicar o n' por 2. Porque se eu multiplicar por 2, 2n' obrigatoriamente é par. E assim eu consigo, né, facilitar a representação em série do resultado. Então, repare que o que eu fiz aqui, ó, foi usar igualar isto daqui a isto, para obter uma expressão para o Bn, e depois multiplicar os índices por 2. O n transformei para 2n. Então, aqui, ó, repare, aqui aparecia n menos 1 fatorial, aqui, cadê? Aqui vai aparecer 2n menos 1 fatorial. Eu substituí o n' por 2n. Porque dessa maneira eu posso somar de 0 a infinito, sem ter que ficar pulando o termo. Então, repare que a ordem aqui foi dobrada, ó, 2n, 2n. E isso vai facilitar a implementação dessa série numericamente. Então, está aí a solução para esse problema. Alguém tem alguma pergunta em relação ao exercício? Então, vamos prosseguir. Então, a última identidade vai ser expandir aquela função de Green tridimensional num somatório de modos esféricos. Então, este é o nosso objetivo agora. Para que isso? Muitas vezes não. Toda vez que a gente lida com radiação, espalhamento, se for um problema em 3 dimensões, através do princípio da equivalência, você pode jogar os obstáculos fora e fica apenas com as correntes equivalentes, mais as correntes, né, as fontes originais do problema, todas elas radiando no espaço livre, de maneira que você pode usar a função de Green do espaço livre. Mas dependendo da geometria, né, uma esfera dipolo ou uma antena, uma distribuição de corrente irradiando na presença de uma esfera. Então, dependendo da geometria, pode ser que a gente conheça a variação da corrente, da fonte, por exemplo, com a coordenada φ, ou até com a coordenada θ. De tal maneira que a integral que você tem que resolver, a integral de radiação, que em princípio você tem que resolver numericamente, às vezes, fazendo essa expansão da função de Green nesses modos esféricos, às vezes faz com que a integral ou em φ ou em θ possa ser avaliada analiticamente, ao invés de numericamente. Pode ser que, depende do problema. Bom, aí você fica no lugar da integral com um somatório. Aí a pergunta é, poxa, vale a pena trocar uma integral por um somatório? Depende do problema. Em princípio, a vantagem de um somatório é que você vai somando termo a termo, vai somando,
e você vai verificando o resultado. De tal maneira que, se o resultado não variar mais, de acordo com a precisão que você especificou, você para de somar. Se o somatório não demorar muito para convergir, isso é uma grande vantagem, porque você controla a precisão do resultado. Já a integral, como é que você controla a precisão do resultado? Se você não sabe, né, a resposta, é um problema novo, você não sabe. Aí você vai usar o quê? Quadratura gaussiana? Simpson? Quadratura gaussiana com 2 pontos, com 3 pontos? Vai separar o domínio de integração em subdomínios? Como é que você vai resolver? Como é que você sabe que a quantidade de pontos da sua quadratura é suficiente para dar a precisão que você precisa? Então, muitas vezes, a gente acaba usando até mais pontos de integração do que o necessário. Então, tem alguns problemas onde substituir a integral por um somatório tem suas vantagens. Pode ser, então, que um dia você precise desse tipo de representação. Aqui vai como um exercício. E no início da aula de hoje, a gente viu que essa função de Green do espaço livre, ó, ela pode ser representada por essa função de Hankel esférica de ordem zero, que é a solução da equação de Helmholtz. Então, mais uma vez, vamos usar a expansão em modos esféricos para representar essa função de Green. Só que se você mantiver o dipolo, né, a sua corrente, o seu impulso de corrente arbitrariamente localizado, como está nessa figura, aqui dentro desse módulo de R menos R', você vai ter variação com R, com θ e com φ. E isso vai complicar a solução do problema, tá? Porque a gente teria que também levar em conta a variação do φ, teríamos mais um somatório com o m, provavelmente variando de menos infinito a mais infinito. Então, eu não quero aqui complicar, eu quero só mostrar o princípio da coisa. Então, neste caso particular, a gente vai pôr, nós não vamos resolver o problema da maneira mais geral possível. Nós vamos resolver um caso particular onde eu vou assumir que o dipolo está sobre o eixo Z. O dipolo vai ser colocado sobre o eixo Z. E aí, por simetria, o módulo de R menos R' não vai variar com o ângulo φ. E aí vamos ter uma solução mais simples, como os casos que a gente estudou anteriormente na aula de hoje. Se você colocar o dipolo arbitrariamente localizado, a solução vai ficar mais complicada. Mas tem como fazer, não é tão difícil assim, tá? Eu só não quero perder muito tempo com esse problema. Então, vamos assumir o caso particular desse θ', o ângulo que localiza a posição do dipolo, o ângulo que nos orienta o vetor posição R', vamos assumir igual a zero. Isso vai facilitar o problema. Nós não vamos ter variação com o ângulo φ. Ó. M vai ser igual a zero. Pelos mesmos motivos já descritos anteriormente, as nossas funções de Legendre só de primeiro tipo vai poder ser usada, porque θ igual a zero e θ igual a π fazem parte do domínio, e, consequentemente, o ni é inteiro igual a n. Então, como temos ali uma corrente que provoca uma descontinuidade, uma corrente elétrica, né, que provoca uma descontinuidade nas componentes tangenciais do campo magnético, vamos resolver esse problema separando em duas regiões. Uma para R maior que R', outra para R menor do que R'. Essas regiões são separadas por uma esfera. Essa esfera daqui, ó. Então, a gente define aquela esfera com raio R', sobre ela vai estar o nosso dipolo, e aí, assumindo esse dipolo sobre o eixo Z, para R maior que R', ou seja, para fora, perdão, a gente vai usar aquela nossa função de Hankel esférica de segunda espécie, porque a gente, né, lá fora, a gente espera a radiação de dentro para fora. Enquanto que dentro da esfera, para R menor que R', a origem faz parte.
Então, a gente não pode usar Neumann nem Hankel, vai usar só a Bessel esférica. E aí, ó, a gente está usando esse truque que já foi mencionado, por exemplo, quando resolvemos problemas de ondas cilíndricas, porque com isso, ó, repare, quando R for igual a R', ou seja, sobre a esfera, os dois termos têm o mesmo valor. Se o R for igual a R', isso daqui é igual a isso daqui. De maneira que assim, ó, já temos garantidas a continuidade das componentes tangenciais do campo elétrico sobre a esfera. E aí a gente só precisa achar o último coeficiente que sobrou, que é esse Cn aqui. Esse é o objetivo do próximo slide, achar a amplitude Cn dessa expansão em modos esféricos. Em relação a esse somatório, a essa representação, alguma pergunta? Se nós formos resolver esse problema, como já resolvemos outros anteriormente, o que a gente precisaria agora era achar a expressão das componentes do campo magnético, em particular as componentes tangenciais do campo magnético, e, dada essa distribuição de corrente, né, que na verdade é uma corrente que só existe num ponto, mas com a ajuda da função impulso, a gente poderia representar essa distribuição pontual de corrente como se fosse superficial e aplicar a descontinuidade nas componentes tangenciais do campo magnético, como a gente já fez em outras geometrias, tá? Só que este problema em particular já foi resolvido antes, lá atrás no início do curso. Quando a gente falou em radiação, a gente já tinha apresentado a função de Green tridimensional. E, em particular, a gente obteve uma aproximação para essa função de Green quando o observador está muito afastado da fonte. Quando o observador está muito afastado da fonte, nós estamos em que região? É uma pergunta. Para ver se vocês estão aí. De campo distante. Região de campo distante, ou como o Harrington chama, região de radiação. Então, nessa região de campo distante, ou seja, quando o módulo do vetor R, que não está desenhado aqui só está o R', quando o módulo desse vetor R é muito, muito, muito maior do que o módulo do R', a gente tem umas aproximações. A amplitude a gente simplesmente substitui por R, enquanto que aqui, ó, na fase, a gente chama aquilo de R menos a projeção do R' na direção R. Como esse resultado já é conhecido, então eu vou resolver esse problema de uma maneira alternativa, que dá no mesmo, a solução é única. Ao invés de igualar isso, né, a alguma descontinuidade existente sobre a corrente, eu vou igualar isso ao comportamento que já conhecemos em cima da função de Green, quando o R tende para infinito. Ou seja, para este termo aqui, ó. Eu vou pegar este termo, onde aparece que é a função de Hankel, ó, esférica, e vou fazer o R tender para infinito. A gente tem expressões para as funções de Bessel esféricas com argumento tendendo para infinito. Está nos livros de matemática. Está nos slides no início desse conjunto de transparência. E aí eu vou igualar o resultado, ó, à minha função de Green para a região de radiação. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, na região de radiação, quem já fez antenas já viu isso antes, ó. O módulo de R menos R', se for para o termo da amplitude, a gente vai simplesmente chamar de R. Já para a fase, a gente pega uma aproximação melhor. A gente vai dizer que é R menos a projeção do R' na direção unitária R. Neste nosso caso particular, a fonte, que é um dipolo infinitesimal, está sobre o eixo Z. Não está arbitrária, como está nessa figura, está sobre o eixo Z. De maneira que o vetor R' é um vetor mais simples.
é Z' na direção Z. Então, quando você fizer Z' na direção Z, escalar R chapéu, vai sobrar apenas Z' cosseno θ. Então, no caso do dipolo sobre o eixo Z, esse produto escalar em vermelho vai dar Z' cosseno θ. E no caso aqui, ó, o Z' é o próprio R', a amplitude do vetor posição linha. Então, ao invés de escrever Z', eu coloquei aqui R' cosseno θ. Em relação a essa equação, alguma pergunta? Ou seja, na região de campo distante, esta função de Hankel aqui, ó, é escrita desta maneira. E aí eu vou pegar o somatório do slide anterior, aquele para R maior que R', que eu fiz aqui foi colocar as constantes que estava faltando. Consequentemente, desta identidade aqui, então isto daqui é igual a isto daqui. Pronto. E agora, igualando isso ao somatório do slide anterior, para R maior que R' e fazendo o R tender para o infinito, a gente chega no somatório, que a gente vai igualar a esta aproximação para obter os coeficientes. Aqui está o somatório, só faltou fazer aqui, ó, o R tendendo para infinito. Então, se você pegar o livro de matemática, você vai ver que a função de Hankel, segunda espécie de ordem n, função de Hankel esférica, quando o argumento tende para infinito, ó, ela vira isso daqui. E a não ser esse termo j elevado a n, isso daqui, ó, não varia com o índice n. Então, isto daqui, ó, que vai aparecer aqui, ó, vai passar para fora do somatório. E aí eu vou... Cadê? Eu vou ó, cortar isso daqui com isso daqui, ó. De maneira que essa igualdade aqui, no limite em que o R tende para infinito, ela fica simples desse jeito aqui. Aqui é a nossa função, a nossa onda plana, ó. Voltou a ser aquele problema anterior, pô, que a gente resolveu da expansão da onda plana. Aplicando, né, a ortogonalidade dos polinômios de Legendre, a gente fez isso no... Acabamos de fazer essa conta. A gente chega na expansão. O coeficiente é simplesmente 2n mais 1. E esse resultado, né, em matemática, é conhecido como teorema da adição. Essa representação da função de uma função de Bessel esférica, ou de uma função de Bessel qualquer, nesse somatório de ondas de modos esféricos, se for a função de Bessel esférica, ou modos cilíndricos, se for a função de Bessel propriamente dita, é também conhecido como teorema da adição. Então, a gente chegou aqui no resultado do teorema da adição usando um problema eletromagnético para chegar no resultado. Não é a melhor maneira de resolver, não é a melhor maneira, mas um jeito, se isso daqui é bom para você, uma maneira que não é geral, de você poder tirar o dipolo do eixo Z, que é a situação mais geral, repara que quando o dipolo está no eixo, sobre o eixo Z, o seu resultado depende da distância R, lógico, de R' também, né? E do ângulo entre o eixo Z e a posição R. Ou seja, do ângulo entre o vetor R' e o vetor R. Se o seu dipolo não estiver sobre o eixo Z, ou seja, se você pegar o sistema de coordenadas e rodar, a física não muda. O que muda é a representação matemática daquele fenômeno físico. Então, se antes dependia,
né, do cosseno desse ângulo vai continuar dependendo do cosseno do ângulo. Então, tudo que você precisa fazer, ao invés de colocar aqui, ó, cosseno de θ, você troca para cosseno de alfa. Cadê? Cosseno de alfa. E esse cosseno de alfa nada mais é do que o ângulo, né? O cosseno do ângulo entre os vetores, as direções R e R'. Mas se você não gostou do alfa, você pode representar tanto o R como o R', usando as coordenadas esféricas usuais, e você prova que esse cosseno de alfa pode ser substituído por isso daqui. Aí você não vai conseguir separar a variação em θ da variação em φ. Vai continuar tudo junto ali, ó. Você só conseguiu separar a variação em R. Cadê o bichinho aqui? Mas pode ser que isso daqui, dependendo do problema, ajude você. Em relação ao teorema da adição, alguma pergunta, alguma dúvida? Não tendo perguntas, vamos prosseguir. Então, o próximo problema é estudar o espalhamento de uma onda plana por uma esfera. Essa esfera podia ser uma esfera dielétrica. Poderia ser uma esfera condutora elétrica perfeita, recoberta por uma camada dielétrica. Poderiam ser várias esferas dielétricas concêntricas, por exemplo, formando uma lente. Todos esses problemas são resolvidos pelo mesmo encaminhamento. Tá? Logicamente que quanto mais dielétricos, quanto mais meios você tiver no problema, você vai ter mais regiões para expandir os campos, vão aparecer mais coeficientes, o problema começa a ficar muito grande. Aí você tem que usar, né, provavelmente, a ajuda de matrizes para chegar numa equação, né, gerando o determinante que te forneça a relação entre os coeficientes. Aqui nós vamos resolver dessas possibilidades a mais simples de todas. A nossa esfera é uma esfera condutora elétrica perfeita. E antes que alguém pergunte, só estamos interessados na região de fora. Imagina essa esfera sólida. É uma esfera condutora elétrica perfeita de raio A. E só estamos interessados no problema fora. Em particular, estamos interessados no campo espalhado desse problema, já que o campo incidente a gente conhece. Conhecido o campo incidente, conhecendo o campo espalhado, a gente tem um campo total, basta somar os dois. No caso, o campo incidente é essa onda plana, que eu vou fazer propagando na direção Z, porque a gente acabou de obter uma representação em modos esféricos para essa onda plana propagando na direção Z. E aqui eu vou assumir uma polarização específica, uma polarização linear, onde o campo elétrico, eu arbitrariamente orientei ele na direção do eixo X. Por causa da simetria, tanto faz quem é X, quem é Y, né? Só, se você rodar, né, esse problema, é só você alterar, né, a referência do ângulo φ. Pegar o ângulo φ e trocar por φ menos φ0. Tá? Mas aqui, para não ter que fazer muitas contas, eu arbitrariamente orientei ele numa certa direção específica, e essa direção é o eixo X. É isso que a gente vai resolver aqui. E, consequentemente, como a propagação é na direção Z e o campo elétrico está orientado na direção X, o campo magnético está orientado na direção Y. E a sua amplitude é aquela do campo elétrico dividida por eta. Então, aqui estão os fasores que representam o campo elétrico e o campo magnético incidentes, propagando na direção Z. E aí eu quero achar o campo espalhado por essa esfera. Obviamente, só faz sentido a região onde o R é maior do que o A, o raio da esfera.
antes de prosseguirmos, alguma pergunta em relação à geometria? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos separar isso em campo incidente e campo espalhado. Lembrando que o campo total é a soma dos dois. É o campo total que tem que satisfazer as condições de contorno. E essas condições de contorno é zerar as componentes tangenciais do campo elétrico na superfície dessa esfera. Pergunta: quais são as componentes tangenciais do campo elétrico? Teta e φ. Teta e φ. Então a gente tem que achar, ou melhor, representar em modos essas componentes teta e φ do campo espalhado, somar com as componentes teta e φ do campo elétrico incidente, e esse somatório, né, esse conjunto, quando R for igual a A, tem que ser zero, tá? Independente do ângulo φ, independente do ângulo θ. Só que, como é que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa que eu preciso é saber como o campo incidente varia em relação a θ e φ, porque aí eu vou obrigar o campo espalhado a ter a mesma variação. E, para isso, aquela expansão em modos esféricos que a gente viu anteriormente vai ajudar bastante na solução desse problema. Bom, e esse campo espalhado, esse campo total aí, ele é TM ou TE? TM ou TE em relação a R, né? O que vocês acham? Uma pergunta. Ninguém quer tentar? Ninguém quer chutar? O que vocês acham? A solução é TE ou TM? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A solução não é nem TE, nem TM. Consequentemente, vamos ser obrigados a resolver ambas simultaneamente. Repare que o campo elétrico e o campo magnético, eles possuem componente na direção R. É só expandir essa direção x unitária e essa y unitária nas suas componentes esféricas. E vocês vão ver que esse campo incidente, tanto elétrico como magnético, tem componente na direção R. Consequentemente, o espalhado também vai ter componentes ER e HR. Então, infelizmente, não tem jeito. Nesses espalhamentos de onda plana por esferas, nós temos que resolver o problema combinado, TE com TM. Por causa disso, nós vamos começar o problema nos preocupando com as componentes R, tanto do campo elétrico como do campo magnético. Porque a gente sabe que a componente ER está associada ao potencial TM, já que no potencial TM o HR é zero. Então, o ER vem todo ele do potencial TM, enquanto que o HR vem todo ele do potencial TE. Então, através do campo das componentes R do campo incidente, nós vamos achar os potenciais vetores, as funções ATM, FTE do campo incidente. E aí vamos obrigar que estes potenciais do campo espalhado tenham o mesmo comportamento do incidente, apenas para os ângulos θ e φ. Para a variação em R, a gente vai trocar a função de Bessel pela função de Hankel, já que para o campo espalhado a gente espera radiação de dentro para fora. Então, esse problema é um pouco mais chato do que os anteriores. Primeiro, vamos trabalhar com as componentes R do campo eletromagnético incidente. O ER vai estar associado ao potencial TM. O HR vai estar associado ao potencial TE. Vamos obter os potenciais TE e TM para o campo incidente. Vamos obrigar que os potenciais do espalhado
tenha o mesmo comportamento em relação a θ e φ. E aí, a menos dos coeficientes, temos o problema montado. Os coeficientes da expansão vão ser obtidos somando o campo incidente e o campo total e obrigando as componentes tangenciais do campo elétrico a serem nulas quando R for igual a A para qualquer ângulo θ e ângulo φ. Então, vamos separar o problema em componente, campo incidente e campo espalhado, onde o incidente é conhecido, o espalhado vai ser conhecido no final do problema, e, infelizmente, aqui não é nem TE nem TM, e sim uma combinação das duas. Então, a gente vai começar pela TM. Vamos começar pela solução do potencial TM. Lembra que para o TM, o HR é zero. Consequentemente, esse ER, ele vem todo do potencial TM. Por quê? Para o TE, o ER é que é zero. Então, este ER existindo, ele está associado ao potencial TM. E aí, ó, o meu campo elétrico incidente foi dado em componentes cartesianas, retangulares. Eu sou obrigado a ir lá no apêndice do livro e ver como representar esse X unitário, né, na base vetorial esférica. E aí reter apenas a componente R. E aí vocês vão ver que a componente R, ela vem com seno θ, cosseno φ. Então, aqui está a componente R do meu campo elétrico incidente. E aí eu vejo um problema. Tem um seno θ aqui fora. Eu sei expandir isso, ó. Eu sei expandir essa exponencial em modos esféricos, mas não com uma outra função de θ multiplicando ela. Então, repara, aqui eu faço um truque. Eu reescrevo isto desta maneira aqui, ó. Porque a derivada disso aqui, ó, vai dar a exponencial de volta vezes menos JK vezes a derivada do cosseno θ. Então, reescrevo isto desta maneira, porque assim, ó, toda variação com ângulo θ está dentro dessa exponencial. E isto daqui eu sei expandir num somatório de ondas esféricas. Ah, mas tem uma derivada. Não tem importância, é a derivada em cima do polinômio de Legendre, que vai aparecer desta expansão. Então, usando esse truque de reescrever isto daqui desta maneira, eu consigo a expansão que me dá a componente R do campo elétrico incidente. Nós acabamos de ver na aula de hoje, ó, que esta exponencial pode ser escrita desta maneira aqui, ó. Onde, no meu caso, eu quero com um sinal de menos, ó, um sinal negativo, porque a onda plana está propagando na direção Z positiva. E aí, eu só preciso substituir esse somatório aqui, ó. Ah, mas vai ter uma derivada. Não importa, é a derivada desse cara aqui, ó. Até aqui, alguma pergunta? Derivada é uma operação linear, então eu posso passar para dentro do somatório. Ou eu somo tudo e derivo no final, ou eu derivo termo a termo e somo os resultados. E essa derivada só vai operar em cima desse polinômio de Legendre de ordem n. E aí nós temos, lá nos livros de matemática, uma relação para essa derivada. Não vamos provar isso. Não vou provar isso. Dá para mostrar que a derivada do polinômio de Legendre de grau n é simplesmente a função associada de Legendre de ordem 1, ó, com o mesmo grau. Nós não vamos provar, vamos usar essa relação. Ó. Ou seja, essa derivada que vai aparecer aqui, eu vou trocar por isso. Puxa, mas por que isso? Não é de se espantar. Repare, isso daqui, ó, significa que o m é igual a 1. Aqui o m igual a 1. Ó. Aqui o m igual a 1. Ele apareceu aqui, ó. Ainda bem. M igual a 1.
Como assim m igual a 1? Porque o campo incidente tem essa variação com ângulo φ correspondendo a m igual a 1. Então, aqui tinha que aparecer uma ordem m igual a 1, e ela aparece, ó, tá aqui. Outra observação importante é que o somatório começa com índice n igual a 0. E, por definição, a função associada de Legendre, de primeiro tipo, quando a ordem m é maior que o grau, ela é nula. Como a ordem vai ser unitária, esse n igual a 0 vai dar termo zero, nulo. Então, esse n igual a 0 vai ser tirado fora do somatório. Então, quando você olhar no próximo slide, o somatório começa com n igual a 1 e não mais com n igual a 0. Porque este cara daqui, ó, com n igual a 0 e m igual a 1 é zero, é nulo. Então, usando essas duas propriedades dos polinômios de Legendre, a gente reescreve essa expressão desta forma aqui. Observe que agora ó, o somatório começa em n igual a 1. E aqui está o seu m igual a 1. Ó. Era só passar esse cosseno de φ aqui para dentro. Eu não vou fazer isso, vai ficar desse jeito. E essa é a componente R do campo elétrico incidente, escrita num somatório de modos esféricos. Em relação a esse resultado, alguma pergunta? Agora, o que eu preciso saber é qual é o potencial Tm que me dá este resultado. Essa parte não é trivial, tá? Essa parte é mais complicada, é mais chata. Mas uma vez conhecido o resultado, vocês podem usar esse resultado para qualquer outro problema no futuro envolvendo o espalhamento de uma onda plana por esferas. Seja a esfera condutora, como no nosso caso, seja a esfera dielétrica. É possível mostrar que, quando você pega os potenciais Tm, lá no início desse conjunto de transparências, nós vimos a relação entre a componente R do potencial vetor Tm, do potencial vetor magnético A, e as componentes do campo. Em particular, a componente R do campo elétrico é dada por essa expressão, ó. E essa componente é dada por isso daqui, ó, por esse somatório. Então, é possível mostrar, nos slides mais para frente, eu mostro isso de ordem reversa. Ou seja, dado o resultado, deriva e prova que o ER é dada por essa expressão. Tá? Então, isso daqui não é trivial, mas dá para mostrar que o potencial, que a função ATM é essa daqui. Esta é a função que, derivada duas vezes, somada com isso daqui e multiplicada por isso, dá esta expressão aqui. Eu vou deixar isso para vocês. Nos slides mais adiante, eu substituo esta expressão aqui dentro e mostro que dá este resultado no final. Eu não vou fazer isso na aula de hoje, eu só vou mostrar os slides. Então, este é o potencial, a função ATM associada à onda incidente. Repare que aqui, ó, como esperado, aparece a função de Bessel-Cheukhanov. N é inteiro, vai de 1 até infinito, e a ordem aqui do polinômio de Legendre é 1, porque o m é igual a 1. Exceto por essa passagem aqui, daqui para cá, alguma pergunta em relação a esse resultado? Agora, consequentemente, a função ATM do campo espalhado, tem que ter esse mesmo comportamento em relação a φ e em relação a θ. Exceto que o coeficiente vai ser um outro, a gente vai chamar de B, e ao invés da função de Bessel, a gente vai usar a função de Hankel, porque para o campo espalhado a gente espera espalhamento de dentro para fora. Então, essa vai ser o nosso potencial ATM
não é potencial, né? Porque isso daí não é a solução da equação de onda, da equação de Helmholtz. A nossa função ATM para o campo espalhado vai ser dado por isso aqui, ó. Eu troquei a Bessel por Hankel, e ao invés do... E o coeficiente é um outro, eu chamei de B. A função ATM total é a soma das duas. E agora eu preciso fazer a mesma coisa para o TE, em cima da componente R do campo magnético. Mas como a gente já fez para o campo elétrico, para a componente R do campo elétrico, para o campo magnético os passos são muito parecidos, tá? Mas está faltando agora o do TE. Antes de prosseguirmos, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá todo mundo entendendo? Bom, então, vamos lá. Oi? Não, fui eu. Então, agora, componente R do campo magnético incidente. Obviamente que essa componente está associado ao potencial vetor F, porque a solução é TE. Perdão, porque para a parte TE do problema, o ER é igual a zero. Então, o ER está associado a esse cara. O HR está associado ao FTE. E é ele que a gente vai descobrir agora. Então, o campo magnético incidente só tem componente na direção Y. Então, a gente precisa pegar a direção unitária Y, chapéu, expandir isso nas suas componentes vetoriais esféricas. A gente vai ver que a componente R vem multiplicada por seno, teta, seno, φ. Ó. Ao invés de cosseno, φ, vai aparecer um seno, φ. Para a variação em teta, a gente usa o mesmo truque anterior. E a derivada dessa exponencial, ó, expandida em somatórios, né, de modos esféricos, vai dar a mesma coisa disso aqui, ó. Mesma coisa, só vai mudar essa parte de fora. Ó. Ao invés de cosseno, vai aparecer seno, e vai aparecer, ó, uma divisão aqui por eta, a impedância intrínseca do meio. Então, a componente HR do campo incidente vai ter essa expressão aqui, só que com o seno no lugar do cosseno e uma divisão por eta. E aí, seguindo passos semelhantes, né, a expressão é dual à anterior, a gente chega à conclusão, já andei, né, pulei um monte de etapas, que a função FTE para onda incidente tem essa expressão. Consequentemente, a função FTE do espalhado tem que ter a mesma variação com teta e φ da incidente, por causa das condições de contorno sobre a esfera. Apenas trocando a função de Bessel pela função de Hankel correspondente e a amplitude AN por outra desconhecida. Como eu já usei a letra B para a expansão do ATM, eu vou usar aqui a letra C para os coeficientes da expansão FTE. E agora o problema é achar os coeficientes BN, as amplitudes, né? BN e CN para esse problema. E aí não se esqueçam que eu vou precisar de todas elas, né? Porque a solução é uma combinação de TE com TM. E eu preciso do campo total, ou seja, tem que somar o incidente ao espalhado. Mas pelo menos agora eu tenho, né, todos os somatórios definidos, exceto pelas amplitudes BN e CN. Então, ó, a condição de contorno para o nosso presente caso é obrigar as componentes tangenciais do Eθ e Φ nulas quando R é igual a A. E aí eu arbitrariamente escolhi trabalhar com a componente θ do campo elétrico. Se você trabalhar com a componente φ do campo elétrico, óbvio, vai dar o mesmo resultado. Então, por comodidade, porque tem menos derivadas, a componente θ do campo elétrico, ó, tem uma parcela que vem da função FTE, e lembra que esse FTE é o incidente mais o espalhado, o total.
E tem uma parcela que vem da função ATM, que é o somatório da incidente mais o espalhado. Então, aqui ó, tem os 4 resultados, os 4 somatórios anteriores. Mas, pelo menos, eles têm a mesma variação, todos eles têm a mesma variação com θ e φ, a menos do seno e cosseno de φ aqui. Ó. Então, dá para juntar todos esses 4 somatórios num único somatório. É só ter paciência e não errar bobagem. A álgebra, nesse aspecto, é bem simples. E toda vez que aparecer um R, você vai igualar a A, porque isso daqui ó, só é nulo na superfície, ou em pontos específicos, né? Mas, em particular, na superfície da esfera condutora elétrica perfeita. Então, você vai pegar as 4 expressões anteriores, substituir aqui dentro, operar as derivadas de acordo. Ó. Repare que tem aqui, ó, em relação a FTE, vai ter uma derivada em relação a φ. Ó. Ou seja, esse seno vai virar cosseno. Todos os termos somados vão ter a mesma variação cosseno de φ. Cosseno de φ vai ficar em evidência aqui fora dos colchetes. Já essa daqui, ó, tem derivada em relação a R e derivada em relação a θ. A derivada da componente FTE em relação a φ, ó, vai dar isso daqui, onde eu já juntei aqui ó, a parcela do campo incidente e do campo espalhado. Já esta derivada dupla aqui, ó, vai dar isso daqui. Onde a derivada em relação a θ ficou aqui em evidência, ó, indicada aqui. Ó. E essas linhas apareceram aqui nas funções de Hankel do Shelkunoff, porque tem a derivada em relação a R. E, consequentemente, eu tive que colocar o K para fora, que é a derivada desse argumento. E agora eu substituo essas duas expressões aqui dentro e eu chego nessa expressão enorme que vocês vão ver na próxima página. Aí está a componente θ do nosso campo elétrico total na superfície da esfera. Essa coisa horrorosa aqui. Ó. Já fiz o R igual a A. Acontece que esse negócio todo aqui tem que ser zero. Tem que ser zero. Isso tudo aqui tem que ser zero. Logo, esses coeficientes C e B, eles têm que ser iguais a isso daqui. Porque desta maneira, ó, eu zero este termo entre colchetes e esse outro termo entre colchetes. E aqui está a solução do problema. Se amanhã você precisar resolver esse problema, não estou dizendo que eu vou botar isso na prova, mas se amanhã você está trabalhando com a implementação de um algoritmo de elementos finitos para corpos com simetria esférica ou corpos de revolução. E aí você quer saber se o seu algoritmo está funcionando. Um exemplo que você deveria rodar e ver se bate com o seu programa computacional é o problema de uma esfera sendo uma onda plana incidindo numa esfera. E aí você pode brincar, essa esfera pode ser dielétrica. Essa esfera pode ser uma esfera condutora recoberta por uma camada dielétrica. Todos esses problemas têm solução analítica. E agora, desde que a onda plana propague na direção Z, você sabe como encaminhá-los. Você vai encaminhar exatamente dessa maneira, apenas mudando o comportamento da variação com a coordenada R. E separando região de dentro, região de fora. Mas as variações com θ e φ são essas que apareceram aí. Isso não vai mudar. Você vai ter mais somatórios, né? Vão aparecer mais coeficientes, mas pelo menos o encaminhamento do problema é esse daí. Esse problema do espalhamento de uma onda plana por esferas, eu não sei exatamente se era condutora ou dielétrica, já foi estudado ó, desde 1908 pelo Mi,
O Mi era um físico, matemático, não sei exatamente, provavelmente com esse nome todo aqui, alemão. Ó. E essas séries, a gente viu um caso particular, provavelmente o mais simples dessas séries. São conhecidas como as séries de Mi. Elas aparecem muito em problemas, né, que podem ser resolvidos usando separação de variáveis, envolvendo esferas, espalhamento por esferas. Em relação a esse problema, alguma pergunta? Então, para terminar a aula de hoje, vamos usar o que a gente acabou de ver aqui, né, o espalhamento de uma onda plana por uma esfera, na solução, ou pelo menos em parte da solução, de um outro problema. Perdão, desculpa. Antes de irmos para o próximo problema, está aqui a prova que eu tinha mencionado para vocês, né? Provar, por exemplo, que essa função ATM para o campo elétrico incidente, perdão, para o campo incidente, para a onda plana incidente, se você substituir naquela expressão do ER, vai dar a expansão em ER que a gente tinha mostrado. Então aqui, ó, eu só vou passar devagarinho, para quem estiver vendo isso em vídeo, depois pode dar o pause, né, se quiser. Mas tá lá o campo, a componente R do campo elétrico incidente. A gente quer provar que substituindo isto daqui, ó, nesta equação, a gente vai chegar nessa componente R do campo incidente. Então, aos pouquinhos, a gente vai... Né, aí eu vou fazer... Aqui a prova é feita de trás para frente. Ó. Conhecida a resposta, eu vou substituir a resposta aqui. Tem duas derivadas em relação a R. A gente vai fazendo, usando as propriedades das funções de Bessel. Não se esqueça que aqui a função de Bessel é a notação do Shelkunoff. Cuidado com isso. Então, derivadas, só para não ficar R, KR, eu substituir KR por X para reduzir, né, o tamanho das equações. Então, primeiro, uma derivada dessa função de Bessel segundo Shelkunoff. Depois, usando relações de recorrência das funções de Bessel esférica, reescrevendo essa derivada desta maneira. Depois, aplica a derivada, mais uma derivada, porque aqui é uma derivada dupla. Então, deriva o resultado daqui, mais uma vez. Está lá o resultado, aplica as relações de recorrência, reescreve isso desta maneira. Outra relação de recorrência, reescreve desta maneira. E aí, finalmente, a gente joga isso dentro da expressão. Cadê? Tá aqui. Substituo na expressão do ER do slide anterior e trocando de volta, né? Tira o X e no lugar dele põe KR, vamos chegar naquela expressão do ERI. E usando passos semelhantes, né? Você também prova aquela função F que a gente obteve para o campo incidente. Tá? Então, eu vou deixar isso para vocês. Essa é a prova às avessas, né? Aí você vai perguntar assim, puxa, mas como é que eu ia saber que o resultado é esse? Agora você sabe, se um dia você tiver que lidar com espalhamento de uma onda plana por uma esfera, você já sabe como encaminhar. Tá? O encaminhamento é o mesmo para os demais problemas. Agora sim, o último problema, o último exercício da aula de hoje, onde a gente vai usar o resultado que a gente acabou de obter. Repare que é um exemplo, um exercício muito parecido com um que vocês resolveram numa lista de exercícios lá para trás. Só que na lista de exercícios, ao invés de uma esfera condutora elétrica perfeita, era um cilindro condutor elétrico perfeito. E aí você tinha um dipolo
se não me engano, né? Enfim, você tinha um dipolo infinitesimal radiando na presença daquele obstáculo, e aí vocês tinham, né? O jeito mais fácil de resolver o problema é usar o teorema da reação, que é um caso particular do teorema da reciprocidade, para resolver o problema. E a gente vai fazer aqui do mesmo jeito. Nós vamos usar o teorema da reação para resolver esse problema de maneira parcial, como vocês vão perceber daqui a pouco. Então, o problema aqui, ó, que nós temos é um dipolo infinitesimal elétrico situado sobre o eixo Z a uma certa distância da origem, distância essa que é Z'. Ou seja, Z' é a própria coordenada dessa fonte aqui sobre o eixo Z. E a pergunta é se a gente consegue resolver esse problema. A gente vai ver que com o problema resolvido anteriormente, a gente consegue achar o campo espalhado por essa geometria numa determinada posição. Não é para o espaço todo, é para uma determinada posição. Se essa posição coincidir com a posição onde você quer conhecer o campo, o problema está resolvido, e resolvido de uma maneira rápida. Caso contrário, você vai ter que resolver esse problema praticamente do início. Então, antes de apresentarmos a solução, alguém tem alguma pergunta? Alguém não entendeu a geometria? Então, o que nós vamos fazer é aplicar o teorema da reciprocidade, mais especificamente o teorema da reação. Então, só para situar vocês, a gente viu isso aqui nas notas de aula, na seção 2.8. No livro do Harrington, isso vai estar no capítulo 3. Tá? Nós vamos pegar dois problemas recíprocos. Tá? Então, temos aqui o problema A. O problema A pode ser o problema atual. Então, este problema, que é o problema atual, a gente vai chamar de problema A, onde você tem um dipolo infinitesimal com momento IL1 numa certa posição R1. Neste nosso problema aqui, o R1 vai ser um vetor, vai ser Z' na direção Z. É o vetor que localiza essa fonte aqui, Z' na direção Z, no nosso caso. E aí, a gente quer saber o campo, por exemplo, o campo elétrico nessa posição dada pelo vetor R2. No problema recíproco B, o ambiente externo continua o mesmo, a não ser pelo fato de que agora nós temos uma outra fonte, não mais na posição R1, mas sim na posição R2, onde antes a gente calculou o campo, E1. Então, aqui, agora, no problema recíproco, na posição R2, eu tenho a fonte, um outro dipolo infinitesimal de momento IL2. E eu quero, por acaso, calcular o campo E2 na posição R1, onde antes, no problema recíproco, eu tinha a fonte. Então, repare, usando a reciprocidade, eu não consigo calcular o campo em qualquer posição, apenas nas posições indicadas nessas situações A e B. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu mostrar, então. Uma vez dados os problemas recíprocos, a gente mostrou lá atrás que este é o teorema da reação. Como não tem corrente magnética neste problema, os termos associados... Aqui tem um erro nessa equação. Os termos associados às correntes magnéticas, eles desaparecem, eles somem. Ficaram só os termos associados às correntes elétricas. E eu estou vendo um erro nesta equação aqui. Aqui está certo. Mas antes de ir para lá, tem um erro aqui. Alguém consegue identificar qual é o erro que tem aqui nessa igualdade? O erro está aqui. Quem é que tinha que aparecer aqui?
J1. J1, exatamente. A corrente elétrica do problema recíproco número 1. Ou, no caso aqui, A. Então, pessoal, aqui tem um erro. Ó. Aqui tem que ser J1. Tá? Então, E1 escalar J2 integrado em todo o espaço, né, tem que ser igual ao E2J1. Tá? Isso a gente prova do teorema da reciprocidade. A gente provou isso lá atrás, manipulando as equações de Maxwell para meios lineares, homogêneos e isotrópicos. Neste caso particular, mostrado nessas figuras, as fontes são de polos infinitesimais, ou seja, são impulsos. Consequentemente, usando as propriedades da função impulso, o resultado da integral é o valor do integrando na posição onde o impulso é definido. Então, fica desse jeito. Ou seja, se eu conhecer um problema recíproco, onde eu conheço o campo na posição R2, eu vou conhecer o campo do problema que eu quero calcular na posição R2, utilizando essa igualdade. Ou seja, a obtenção da resposta é imediata. Agora, eu estou limitado a conhecer o campo numa posição específica. Ou seja, apenas na posição R2. Eu não conheço o campo em qualquer posição, em qualquer direção. Apenas na posição correspondente à fonte do problema recíproco. Ou seja, é uma solução limitadíssima. Mas, em compensação, se essa direção é a que eu quero, a solução é imediata. Pô. É só pegar o problema recíproco e calcular o campo, né, exatamente naquela posição, acabou o problema. Alguma pergunta? Bom, o problema A é esse daqui, ó. É esse daqui. Este problema é esse daqui, ó. Mas a gente não resolveu nenhum outro problema envolvendo espalhamento, né, ou radiação de um dipolo na presença de uma esfera condutora. Esse vai ser o primeiro. Então a pergunta é: que problema recíproco é esse que eu falei que a gente vai usar para ajudar a resolver esse daqui? O único espalhamento por esfera que a gente estudou nesse curso foi o que a gente acabou de ver, da onda plana. Uma onda plana incidindo na esfera, você pode interpretar como essa onda plana como tendo sido radiada, gerada por quem? É uma pergunta. No problema anterior, a gente estudou uma onda plana, ó, propagando na direção Z e espalhando pela esfera. Uma onda plana propagando na direção Z é como se ela tivesse sido produzida e irradiada por um dipolo, porém localizado aonde? Bora, pessoal. Campo distante. No infinito. Ou seja, este problema recíproco, se você pensar num dipolo infinitesimal, colocado sobre o eixo Z negativo e colocado lá no infinito, isso pode ser, e esse dipolo orientado ao longo do eixo X, né, na direção X, melhor dizendo, que é para gerar aquele campo incidente polarizado em X. Então, o nosso problema recíproco vai ser o anterior, onde a gente interpreta essa onda plana gerada por um dipolo infinitesimal, só que não numa posição arbitrária R2, sobre o eixo Z lá no infinito. Consequentemente, se usarmos esse problema, o da onda plana que a gente acabou de estudar, para ser o recíproco deste, usando essa igualdade aqui, nós só vamos conseguir achar neste problema original o campo na região de campo distante sobre o eixo Z, com o Z' indo lá para o infinito. Seria essa situação aqui, ó,
com a observação sobre o eixo Z e o observador indo lá para o infinito. Então, o problema que a gente vai resolver é esse daqui, onde o campo vai ser numa direção específica, na direção θ igual a π. Ou seja, sobre o eixo Z negativo, com o R tendendo para infinito. Ficou claro? Ou mais ou menos claro? Alguém tem alguma pergunta antes de continuarmos? Então, ó, no nosso problema em particular, nós vamos assumir tanto no problema equivalente, no problema que a gente quer resolver, como no problema recíproco, que esses dipolos estão sobre o eixo Z e com orientação na direção X. O dipolo da situação A vai estar localizado neste ponto. O dipolo do problema recíproco vai estar sobre o eixo Z, só que com o Z indo para menos infinito. E aí, o campo que a gente quer neste problema lá em menos infinito é igual a menos da razão entre os momentos dos dipolos, é igual ao campo deste problema na posição R1. Ou seja, a gente vai pegar a expressão em modos que a gente acabou de obter, fazer o observador R1 com coordenada R igual a Z', ângulo θ igual a 0, ângulo φ igual a 0, e a componente x desse campo tem o mesmo valor da componente x deste problema nessa direção indo para o infinito. Então, vamos obter o campo que a gente resolveu, a componente x do campo elétrico que a gente resolveu no problema da onda plana, só que observado nesta posição particular aqui. Então, na seção anterior, vamos calcular a componente x do campo elétrico. A componente x do campo elétrico, quando a gente observa aqui, ó, é a própria componente θ. É a própria componente θ do campo elétrico. Para R igual a Z', θ igual a 0 e φ igual a 0. Então, observe que neste ponto daqui, com θ e φ ambos nulos, a componente x é a própria componente θ. E a componente θ foi a componente θ que a gente trabalhou no problema anterior. Então, é só pegar aquela expressão que a gente obteve no problema anterior, fazer essas substituições e resolver o problema. Então, está aqui a expressão da componente θ. E aí, ó, fazendo nessa expressão da componente θ, R igual a Z', θ igual a 0 e φ igual a 0, vamos obter o valor da componente x do campo elétrico lá na região de campo distante para uma observação sobre o eixo Z negativo. Então, no próximo slide, a única coisa que eu faço é trabalhar com essas funções associadas de Legendre para θ igual a 0. Θ igual a 0, ó, cosseno de θ vai dar 1. Ou seja, os valores dessas funções aqui, ó, de Legendre, para argumento unitário. É a única coisa, se eu não estiver enganado, é a única coisa que a gente vai fazer no próximo slide. Então, está aqui, ó. Então, essa derivada, se você pegar as propriedades das funções de Legendre que estão nos livros de matemática, essa derivada, ó, ela se comporta dessa maneira. E aí, se você fizer o limite do θ tendendo para 0, você prova que é igual a isso. E aí, aplicando essa identidade no somatório do slide anterior, nós chegamos aqui, ó, nessa expressão. Os coeficientes C e B e A são conhecidos do problema anterior.
E aí é só você substituir esses coeficientes aqui. E eu vou confessar para vocês que eu nem tentei substituir para ver se ainda dá para simplificar um pouco mais. Mas como aqui aparece argumento A, enquanto que aqui aparece argumento Z', Z' diferente de A, porque A é o raio da esfera e o dipolo está fora. Então, Z' é diferente de A. Então, as chances de aparecer um Wronskiano aí são pequenas. A chance é muito pequena, então eu nem tentei substituir para ver se dava para ficar mais simples. No máximo, dá para colocar esse AN em evidência, fora dos colchetes, porque o B e o C também dependem do AN. Mas eu não quis ir mais adiante. Mas talvez dê para simplificar um pouquinho. Em relação a essa solução, em relação ao teorema da reciprocidade, alguma pergunta? Bom, não tendo pergunta, na próxima aula, quinta-feira que vem, nós vamos resolver mais 3 problemas, todos eles envolvendo agora um anel de corrente, um loop de corrente elétrica. Por dualidade, você pode pegar o problema elétrico e transformar a solução num problema de um loop de corrente magnética. E para simplificar, eu vou assumir que essa corrente não varia com φ. A direção varia, a orientação da corrente varia com φ. Ó. Lembra que a direção unitária φ-chapéu, ela varia com ângulo φ. Mas nem a amplitude, nem a fase do fasor variam com φ. Ou seja, nos nossos problemas, o m vai ser igual a 0, o que vai simplificar bastante. Só vai aparecer um somatório ao invés de 2. Mas se você um dia tiver que resolver um problema desses, com a corrente variando em φ, é só você usar uma expansão em série de Fourier, que você passa para a solução do problema. As ortogonalidades das funções exponenciais são muito tranquilas, vai ter mais contas, mais termos, mas o encaminhamento analítico é muito simples. Então aqui a gente só vai mostrar para uma situação onde não há variação com o ângulo φ. Há variação da orientação da corrente, mas não da sua amplitude e fase. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer na próxima aula é mostrar como representar isso num somatório de funções de modos esféricos. E aí a gente vai colocar depois esse anel de corrente na presença de um cone, e aí depois na presença de uma esfera. Motivação para colocar na presença de um cone. Se você fizer essa corrente, não elétrica, mas sim magnética, e fizer com que ela fique em cima, né, do cone, isso poderia, por exemplo, ser uma antena impressa num bico de um avião caça ou de um foguete. Então, modelos como esses são utilizados para ver qual é o efeito, né, que a geometria do cone vai ter no campo radiado, caso você tenha uma antena impressa sobre esse cone. Então, eram essas motivações que o pessoal tinha lá nos anos 60 para resolver esses tipos de problema. O Harrington foi um pesquisador, ele está vivo ainda, se eu não estiver enganado, ele não deve mais fazer pesquisa, obviamente, mas ele fazia muita pesquisa para o Departamento de Defesa americano. Então, esses problemas que vocês veem no Harrington, corrente sobre um cone, corrente sobre um cilindro, tinha tudo a ver com foguete, míssil, avião, viagem do foguete para a Lua, etc, etc, etc. Então, são esses os 3 últimos problemas que vamos resolver. Provavelmente vai dar tempo de resolver tudo na próxima aula. Então, se não houver mais perguntas, eu vou interromper aqui a gravação, só um segundo, e daqui a pouco eu ponho esse vídeo no YouTube.